Um dado interessante, mas extremamente relevante, que os professores de história hoje em Gente, vamos falar de história agora. E esse vídeo aqui é muito importante. O Gustavo Gayer, como sempre... Eu vou voltar o vídeo aqui. O Gustavo Gayer, ele disse que é professor de história, se não me engano. E ele vai contar uma mentira agora, gente. Uma mentira bizarra sobre Abraham Lincoln. Escutem esse vídeo e a gente vai desmascarar esse cara mais uma vez. Gente, esse cara é criminoso. Criminoso. Vamos lá. Um dado interessante, mas extremamente relevante, que os professores de história hoje em dia, e a imprensa faz questão de fingir que nunca aconteceu, tá? Todo mundo já deve ter visto em algum filme, todo mundo conhece quem é esse, né? Nós estamos no memorial do Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, que entrou em guerra com uma metade do país. Sabe por quê? Esse cara entrou em guerra? Para acabar com a escravidão. Para acabar com a escravidão. Aí sabe aquela parte que eles escondem disso tudo? É que esse cara que você tá vendo aqui em cima era conservador de direita do Partido Republicano. O cara que lutou para acabar com a escravidão era de direita. E sabe o outro lado, que entrou em guerra também, que queria manter a escravidão? É o lado da esquerda. Engraçado, eu duvido que seu professor de história algum dia contou isso pra você em sala de aula. A esquerda americana lutou para manter a escravidão. Inclusive fundaram o partido dos democratas, que hoje é o partido do Joe Biden, e a direita, republicanos, conservadores, lutaram para acabar com a escravidão. Gente, que vagabundo mentiroso. Vagabundo mentiroso. Gente, eu vou explicar pra vocês. O norte dos Estados Unidos, eles eram as pessoas, vamos dizer assim, vai, entre aspas, de esquerda dos Estados Unidos. E o sul, os sulistas, eram tipos bolsonaristas. Abraham Lincoln era um cara que era apoiado pelo sul, que eram os grandes donos de latifúndios. É igualzinho no Brasil. Imagina que o sul do Brasil, tá? E o Bolsonaro era o Abraham Lincoln, tá? Aí o que acontece? O sul apoiava Abraham Lincoln, enquanto o norte tinha um outro candidato lá. O que aconteceu? Abraham Lincoln, quando ele começou a falar sobre acabar com a escravidão, ele não falou para acabar com a escravidão totalmente. É mentira. Aí o que aconteceu? Ele começou a ser questionado pelo próprio sul. Porque o norte era dominado por quem? Por pequenos empresários, por pequenos agricultores, e estava aumentando lá a industrialização. Enquanto o sul eram donos, grandes fazendeiros, grandes proprietários de terras, que viviam basicamente dos escravos. Todas as terras e todo o patrimônio, e todas as lavouras, e todos os grandes latifúndios dominados no sul dos Estados Unidos eram mantidos com grandes lucros, porque lá existia escravidão. Então o sul não queria acabar com a escravidão, de maneira nenhuma. E o sul eram os republicanos. E eles eram apoiadores de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele falou o quê? Inicialmente, ele falou assim, olha, não vamos expandir a escravidão, mas eu vou autorizar que a escravidão se mantenha aonde já existe escravidão. A gente não vai mudar nada. Foi isso que a primeira proposta de Abraham Lincoln foi isso. Mantenha a escravidão do jeito que tá, não vamos mexer em nada. Só que o pessoal do norte falava, não, a gente quer o fim da escravidão. Acabar com a escravidão. Isso é um absurdo. E aí o que aconteceu? Veio a Guerra Civil, que é a Guerra da Secessão. Guerra da Secessão, que foi a Guerra Civil Americana, do norte contra o sul. O sul perdeu. E tiveram que acabar com a escravidão, porque perderam. Perderam a guerra. Fim de papo, perderam a guerra. Então o sul teve que acabar com a escravidão. E Abraham Lincoln, no poder, acabou com a escravidão. Mas não foi porque ele queria acabar só. É porque houve uma grande pressão do fim da guerra, onde o sul perdeu. E o Abraham Lincoln, quando ele falou que não queria expandir a escravidão, ele foi questionado pelos próprios sulistas. Por isso que começou a guerra. Os sulistas falaram, os sulistas, eles falavam pro Abraham Lincoln, a gente não tá gostando de você porque você é abolicionista, porque você não quer escravidão. E o Abraham Lincoln também era questionado pelo norte, porque eles achavam que o Abraham Lincoln era conservador demais, era muito de direita, era tipo bolsominion. Entendeu? Era muito louco em certas ponderações dele. Então Abraham Lincoln era questionado pelas duas esferas, tanto pelo norte quanto pelo sul. Apesar dele ter sempre, durante a guerra ele estava no poder, ele sempre tentou conciliar
O que ele fazia? Ele falava pro sulista, não, calma aí, a gente deixa aí um pouquinho de escravo, calma, a gente deixa um pouquinho de escravo. Aí ele falava pro norte, não, calma, aí eu não vou ampliar a escravidão, calma. Então o que ele fazia? Ele jogava para ambos os lados, ele sempre foi um cara conciliador. Só que essa conciliação que ele queria era meio que deixar a escravidão de um lado e dizer pros outros que ele não vai ampliar a escravidão. Era basicamente isso. Só que os sulistas, que são aqueles caras, patriota, bandeira, e não sei o que, bibibi, bababá, que são tipo os bolsonaristas daqui, eles queriam escravidão sim. E Abraham Lincoln tinha apoio dos sulistas, justamente por ele ser extremamente conservador. Então Abraham Lincoln, ele na verdade, ele foi dos dois lados ele foi criticado. Por um lado, o lado do norte, que eram das pessoas mais vamos dizer assim, a esquerda, como se fossem progressistas, vamos dizer assim, como se fossem progressistas. E o lado sul, que eram os bolsonaristas, é igualzinho no Brasil, é como se fosse o Nordeste e o Sul, tá? Mesma coisa, tá? Igualzinho. O Sul, só escravocrata, e outra coisa que ele não falou, outra coisa que esse cara não falou, apesar do Abraham Lincoln dizer que que não ia expandir a escravidão, Abraham Lincoln, ele apoiava aquela teoria de que os homens brancos eram superiores naturalmente às pessoas negras. Vou falar de novo. Abraham Lincoln apoiava a ideia de que pessoas brancas eram superiores às pessoas negras. Então isso que ele tá falando aqui é uma mentira fora de contexto. Meu, ele é muito mentiroso, ele é irresponsável, ele nem tocou na história. Porque a Guerra da Secessão, que foi a Guerra Civil Americana entre Norte e Sul, meu, se você estudar um pouquinho disso, você vai saber. É claro, Abraham Lincoln não foi esse cara que ele tá falando, não. É mentira. Abraham Lincoln assinou, sim, a abolição, só que não foi por conta disso. Não foi porque ele foi o mártir da abolição da escravatura. Não, não foi por causa disso. Existiu pressão no meio, existiu uma guerra no meio. Inclusive, a guerra foi porque Abraham Lincoln tava ali tentando jogar com uma perninha em cada lado e o Norte e Sul começaram a se degladiar. E aí o Sul ficou destruído, o Norte conseguiu ganhar, o Sul perdeu apoio, perdeu militares, começou a perder apoio, enfim, e por toda essa pressão, acabou a escravidão nos Estados Unidos. Mas depois vocês lembram que os sulistas iniciaram aqueles caras lá, Ku Klux Klan também, que eram pra matar negros. Então começou todo esse negócio, tá? Mas Abraham Lincoln, basicamente, era um cara meio em cima do muro. Tá? Ele conseguiu fazer um bom governo durante a Guerra Civil, ele conseguiu manter ali as coisas meio que, né? Só que sempre de uma maneira tentando apaziguar, tentando falar bem de um lado, falar bem de outro, mas a Guerra Civil aconteceu. Essa é a verdade, tá? Então, assim, dizer, gente, que Estados Unidos está livre da escravidão, dizer que Estados Unidos está livre do preconceito, gente, os Estados Unidos é um país extremamente preconceituoso em alguns estados. Continua a mesma coisa, tá? E o sul dos Estados Unidos continua a mesma coisa também, tá? Latinos e tudo mais, são todos discriminados. E brasileiro falar que, Estados Unidos vive... Tem muita gente lá que odeia brasileiro, tá? Então vocês parem, pelo amor de Deus, parem de falar merda. E esse cara aqui, ó, até história, ele tá tentando distorcer a história, fazer um vídeo de 30 segundos de bosta pra mentir pras pessoas sobre a Guerra Civil Americana. Tá? Ele mentiu descaradamente, tá? Mentiu descaradamente. Da mesma forma que tem lá uma estátua de Abraham Lincoln, é a mesma coisa que tem uma estátua de Bolsonaro aqui no Brasil. Tem um monte de lugar aí que tem estátua do Bolsonaro. Fizeram estátuas do Bolsonaro. E Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos. Ele tentou dar uma conciliada, mas ao mesmo tempo ele também deixou transparecer muitas coisas que ele realmente tinha ligação com os sulistas que não gostavam de negros. A verdade é essa, tá? A verdade é essa. Só estudar um pouquinho de história que vocês vão entender um pouquinho da história. Chama Guerra da Secessão, com SC, tá? Guerra da Secessão, ou Guerra Civil Americana, tá bom? Então beleza, vamos partir pro próximo vídeo aqui.